Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Viva! O Sobrecarris está hoje em Lagos, sítio onde simbolicamente começa a viagem mais longa de comboio do mundo. Sobrecarris podemos sair do Barlavento e ir até Singapura. Já houve quem o tivesse feito, uma aventura, mas hoje vamos focar-nos no Algarve, isto porque a linha do Algarve está neste momento a ser modernizada, a eletrificação vai chegar a Lagos, também ao outro lado do Algarve, a Vila Real de Santo António. Neste Sobrecarris, gravado no edifício da Câmara de Lagos, vamos olhar para o estado da linha do Algarve, a modernização em curso e o que se pode esperar depois das obras. Eu sou o Ruben Martins, comigo como sempre Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Olá! A modernização da linha do Algarve está em curso, mas o resultado destas obras é pouco mais do que uma eletrificação, sem correções de traçado, com poucos ganhos para os passageiros face às muitas expectativas que existem. Quase 103 anos depois da chegada do comboio a Lagos, as coisas não mudaram assim tanto. Como disse na abertura desta conferência o Presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira. Carlos Cipriano, começo contigo. A modernização da linha do Algarve, vamos ao tema desta conferência. É uma oportunidade perdida? À partida, sim, se bem que, e como há pouco referiu o professor Manuel Tão, pode ser o princípio de qualquer coisa, pode ser uma primeira etapa. Mas antes disso, deixa-me só dizer-te que esta modernização, e que nós por vezes entre nós dizemos que é uma modernização low cost, porque basicamente o que faz é pôr o fiozinho cá por cima, é pôr a catenária e eletrificar as duas pontas do Algarve que passam a ter finalmente tração elétrica. Referir que de todos os empreendimentos do Ferrovia 2020, que foi apresentado em 2016, o empreendimento eletrificação da linha do Algarve era o mais barato de todos e o mais simples de executar. Porque, dada a orografia até do próprio terreno, comparado com outros empreendimentos no país, este era o mais simples de fazer, era o mais barato e, curiosamente, no organograma do Ferrovia 2020, era aquele que começava mais tarde e acabava mais tarde. Portanto, estava previsto que começasse em 2019 e estivesse terminado no terceiro trimestre de 2021. As obras teriam durado 27 meses. E eu questionei-me porque é que a eletrificação, que iria permitir à ACP eliminar o serviço a diesel praticamente em todo o sul do Tejo, depois com exceção do Casa Branca Beja, e que permitia ter a frota uniforme no sul do Tejo, porque é que o plano de investimentos previa que o Algarve fosse, no projeto que era o mais simples e o mais barato, porque é que era o último a ser executado. Esta foi a minha primeira apreensão. A segunda já não foi surpresa, porque está alinhado com tudo o resto, é a tal história das modernizações low cost. Há pouco o professor Manuel Tão referiu, e com razão, que este investimento que está a ser feito não faz retificações de traçado. Portanto, nem duplica partes da linha. E, portanto, se não houver aumentos de velocidade, não é possível competir com o transporte rodoviário. E, portanto, não haverá motivo para levar as pessoas a andarem de comboio se a única coisa que se faz é substituir a tração a diesel pela tração elétrica. Curiosamente, o site da Infraestruturas de Portugal, quando apresenta a modernização da linha do Algarve, diz que isto vai resultar no final, e estou a citar a IP, numa redução de 25 minutos de Lagos a Vila Real de Santo António. Não explica como, porque hoje em dia, mesmo nas atuais circunstâncias, é possível reduzir até mais do que isto. Basta criar serviços semidiretos com leis de paragem diferentes e já é possível atualmente essa redução. Agora, eu não sei se era com comboios a parar em todo o lado ou não que se reduz para 25 minutos, mas claramente tudo isto sabe a muito pouquinho. É muito pouco, não é? Até porque depois, se olharmos para a estrada, se fizermos uma rápida pesquisa, entre Lagos e Vila Real de Santo António é 1 hora e 21 minutos. E de comboio, os horários dizem que demora entre 3 horas e 4 minutos a 3 horas e 19 minutos e apenas com 8 comboios por dia. E gostava de dizer uma coisa que é, as obras começaram no troço Lagos-Tunes em junho de 2022, estava previsto durarem 23 meses e já lá vão 34 meses. E não se sabe ainda quando é que acabam. O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, numa entrevista recente ao Público, disse que estariam terminadas antes de 2026.
mas é um antes, não sabe exatamente quanto. Mas ainda em relação à situação atual, uma coisa que me faz alguma apreensão também, e ainda antes da modernização, é a ruptura de carga em Faro, ou seja, são os transbordos que são feitos em Faro e que não se vê em justificação. Por vezes as pessoas, os comboios que vêm de Lagos para Faro, que as pessoas têm que mudar em Faro para vir para Vila Real de Santo António, em média, estive a calcular, são 20 minutos de espera. Bom, então bastava eliminar esta ruptura de carga, estes transbordos, e já ganhava-se os 20 minutos entre uma ponta à outra e sem necessidade sequer de modernização. Ao contrário, de Vila Real de Santo António para Faro e depois apanhar o comboio de Faro para Lagos, temos uma média de 22 minutos de espera, que vai de um mínimo de 6 minutos até ao máximo de 46 minutos. Com uma particularidade que diz muito sobre a forma como esta linha está a ser explorada ou como é ignorada, digamos, por quem na empresa deveria estar mais atenta. Que é, por exemplo, há um comboio que vem de Vila Real de Santo António para Faro, que chega às 16h35. O comboio de Faro para Lagos saiu às 16h17. Portanto, por 18 minutos perdeu-se a ligação. E o próximo comboio, quando é que é? 1h30 depois. E, portanto, volto a dizer, a modernização é muito bem-vinda, sim senhor, mas há muito a fazer antes da modernização que a CP, se quiser, pode fazer já, mas que não o faz. Até porque neste momento está, digamos, com um argumento que é, bom, deixa lá isto ficar assim, vamos esperar que haja a modernização para finalmente mexer na oferta. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. É de esperar, sim, que com comboios com tração elétrica, mesmo com algumas décadas, de facto vai haver um aumento qualitativo, tem um melhor poder de frenagem e de aceleração e, portanto, mesmo com comboios a parar em todo o lado, sim, haverá algum aumento. É possível reduzir tempos de percurso, serão seguramente mais confortáveis, também é verdade. Serão mais fiáveis, haverá menos avarias, menos supressões, sim, também é verdade. Mas fazer este investimento só com isto sabe a pouquinho. Pronto, enfim, para além da grande vantagem, que são as grandes vantagens ambientais de se mudar da tração diesel para a tração elétrica. Depois, e ainda falando sobre a situação atual, como há pouco dizia o professor Manuel Tão, o que acontece no resto da rede tem repercussões no Algarve. Nós, neste momento, reparamos que de Setúbal para Lagos não se consegue fazer a viagem sem apanhar pelo menos 3 comboios. E antigamente entrava-se aqui num comboio em Lagos e saía-se em Setúbal. E depois, ou no Barreiro. Havia ligações diretas, havia longo curso. Hoje, Setúbal-Lagos tem que ser 3 comboios. Évora para Lagos é preciso apanhar 3 comboios. De Beja para Lagos, a viagem faz-se com 4 comboios. O que é que faz a viagem de comboio de Beja para Lagos? Só quando abrir novamente o Beja-Froncheira. Já agora, só por uma curiosidade, para as pessoas que gostam de comboios, Pocinho, que fica no concelho de Vila Nova de Foscoa, no norte, para Lagos, no entanto, faz apenas com 3 comboios. É o Interregional para o Porto, o Alfa para Tunes e depois o comboio para aqui. Ora bem, reparei também noutra coisa, que é, atualmente, de Évora, aqui para Lagos, onde nós estamos, a viagem de comboio demora 4 horas e 12 a 5 horas. Mas o autocarro também está nas 4h25 a 5 horas. Agora, o que acontece é que, e mesmo assim, por exemplo, a Flixbus demora um pouco mais porque vai por Lisboa, não é? A rede expressa já vem direta. Mas de Évora para Lagos há apenas 3 comboios por dia. E agora, o grande mercado que é Lisboa. Qual é o ponto de situação? Até está mais ou menos equilibrado em termos de tempo de percurso, apesar de tudo, que é o comboio demora uma média de 3 horas e 55 minutos, entre 7 Rios e aqui a cidade. A rede de expressos entre as 3 horas e 40 a 4 horas e a Flixbus nas 3 horas e 50. Qual é a grande diferença? É que temos 7 frequências por dia entre Lisboa e Lagos. A rede de expressos tem 43 autocarros por dia, 40 dos quais são diretos, sem transbordo, e a Flixbus tem 10 autocarros. E, portanto, O mercado funciona. O mercado funciona. Agora, quando a linha estiver modernizada, quando for inaugurada, de facto, a tração elétrica, eu espero que a CP tenha a capacidade de, primeiro, fazer comboios de longo curso dentro do próprio Algarve. Ou seja, fazer Lagos, Vila Real de Santo António, hoje em dia demoram 3 horas e tal, talvez 2 horas, 1h45, porque tecnicamente vai ser possível, não é? E, por outro lado, que haja também agarrar o longo curso, ou seja, o Barlavento e o Sotavento, para haver comboios diretos para Lisboa. Já lá vamos, Carlos. Se tu quiseres despachar os temas já todos, já lá vamos. Deixa-me, Diogo, a introduzir-te à conversa para te perguntar que, feito
este diagnóstico pelo Carlos Cipriano, se ainda há razões para acreditar que é possível aproveitar esta obra em curso na linha do Algarve para melhorar efetivamente o serviço aos passageiros, ou se o Algarve está condenado a ser mal servido pela ferrovia. Eu temo que o Algarve esteja condenado a ser mal servido, porque ainda para mais, quando temos um ministro a dizer que isto até ao final de 2025 deste ano está tudo pronto. Não é verdade, porque basta estar um pouco atento ao portal base e a outros portais onde se verificam as construções e, por exemplo, a subestação de Olhão, que será fundamental para garantir que o comboio elétrico chegue até a Vila Real de Santo António, aparentemente só ficará pronta em meados do próximo ano. E sem esta subestação dificilmente chegará lá o comboio elétrico. E depois também há uma ambição de estender os comboios intercidades também até Vila Real de Santo António. Isso só pode acontecer quando houver intervenções nas pontes da Vira e à margem. Ora, o primeiro concurso que foi lançado no ano passado ficou deserto. Vai ter que ser lançado um novo concurso. E até apurar-se um vencedor e realmente começar a construção e até ficar tudo pronto ainda vai levar alguns anos. Portanto, são obras que, mais uma vez, mais um calendário vai estar longe de ficar cumprido. E depois onde é que estão as responsabilidades? A IP vai contratar a auditoria e será o escrutinado a escolher o escrutinador, como já referimos várias vezes. E tudo isto por um investimento total só na eletrificação em torno dos 50 milhões de euros. Ora, se compararmos com uma intervenção, por exemplo, da linha da Beira Alta, que tem mais alguns quilómetros, como é natural, mas na linha da Beira Alta investiu-se mais de 10 vezes em comparação com a linha do Algarve. E a linha do Algarve, com este esquecimento todo, isto de alguma forma atrai os populismos, porque o cidadão comum olha para a linha do comboio e vê que ela é praticamente a mesma desde há décadas, começa a ficar descrente nas forças políticas e depois tem mais tendência para aderir a soluções de outro tipo, porque fica com a crença que se estes não dão, talvez outros consigam resolver isto definitivamente, que outros não fizeram nas últimas décadas. Diogo, então deixa-me perguntar-te assim. Neste momento, um passageiro de Lagos que queira ir até Olhão tem de mudar de comboio em Faro, já sabemos. Um de Tavira, que queira ir até Portimão, tem muitas vezes, nos horários que fazem ligação com o Intercidades que vem de Lisboa, de esperar na estação de Tunes. Às vezes espera 5 minutos, outras vezes espera 10, outras vezes espera meia hora, às vezes espera 1 hora. Com este serviço, a linha continua, no geral, cheia, em particular no verão, com comboios cheios. Também na época baixa tem muita procura e aparentemente não há grande vontade da CP de mudar este paradigma, também pela ausência de material circulante e também porque não há grande vontade de fazer ligações diretas ponta a ponta entre Lagos e Vila Real de Santo António. O que te pergunto é se também a CP está a falhar com o Algarve neste aspecto, ao ponto de não ser capaz de proporcionar uma solução de viagem aos algarvios, que apesar de todas as condicionantes que a linha do Algarve tem, podia ser muito melhor do que é agora. Era afinar os horários em conjunto com o gestor de infraestrutura e realmente assegurar que há ligações, porque há dias em que as coisas falham, mas há uma coisa básica que a CP tem de fazer, que é garantir que o passageiro chegue ao destino e em transporte ferroviário, já agora, porque a CP opera comboios, não é autocarros. Convinha pelo menos fazer isso. Carlos Cipriano, pergunto-te tu mesmo se há razões para esperar que, pelo menos depois da eletrificação, a CP vai mudar este paradigma aqui no Algarve? Lagos vai também ser servida por serviços diretos a partir de Lisboa? Ou, por exemplo, Lagos pode ficar à margem outra vez, sendo os serviços diretos dirigidos a Vila Real de Santo António, ficando outra vez Lagos aqui como um ramal mal servido desta rede ferroviária nacional? Isto, tecnicamente, chama-se o ramal de Lagos. A linha do Sul termina em Vila Real de Santo António. E é ramal pelo nome, na infraestrutura, e também tem sido tratado como um mero ramal na operação, porque de Tunes para aqui as velocidades são ainda mais baixas do que no resto do Algarve. E o modelo de exploração, como nós já vimos, é automotoras velhas que param em todas as estações e apideiros. E isto não torna atrativo o modo ferroviário no Algarve. Eu espero que a CP tenha a capacidade de, uma vez que esteja terminada a eletrificação, com material novo, pelo menos novo aqui, que seja elétrico, consiga fazer uma oferta em que haja comboios de marcha rápida, podem ser interregionais, podem ser intercidades, podem ser expressos, chamem-lhe o que quiserem, mas que haja comboios de marcha rápida de Lagos a Vila Real de Santo António, com paragem só nas estações principais e que sejam rápidos e que permitam, como há pouco me diziam, que um estudante que vive em Lagos possa estudar em Faro e ir e vir todos os dias e não ter que andar lá à procura de um quarto e ter que residir lá, por uma distância tão curta. E acabar de vez com a ruptura de carga em Faro,
que não faz sentido nenhum. Isto do ponto de vista da operação. Quanto a uma ligação a Lisboa, eu vejo com dificuldade, por aquilo que eu conheço a CP, que vão fazer uma oferta que permita ter comboios de Lagos e de Portimão diretamente para Lisboa. Não é impossível, quer dizer, tecnicamente é muito fácil. Por exemplo, as automotoras Stadler, como há pouco falaram, que se entrarem para cá em 2026, é possível, não quer dizer que a CP o faça, mas tecnicamente nada impede que haja automotoras a sair de Lagos, que vão até Tunes e depois seguem para Lisboa, fazendo uma viagem direta. Nada impede. Agora, tudo depende da forma como o operador organizar a sua oferta no Algarve. Estou levado a crer que vai continuar com ligações diretas só do lado de Sotavento para Lisboa diretos, não é? Como se dizia há pouco, antes, há muitos anos, há 20 e tal anos, era possível entrar numa carruagem de um comboio na velha estação de Lagos e as pessoas iam diretamente para o Barreiro. Hoje, que até já há uma travessia ferroviária do Tejo, as pessoas daqui para Lisboa têm que mudar em Tunes para poderem chegar a Lisboa. E já agora que falámos na operação, deixa-me só dar-te uma nota em relação à infraestrutura. Eu penso, se eu fosse autarca, ou digamos, o conselho que eu daria aos autarcas do Algarve era para que no dia a seguir à inauguração da eletrificação se reivindicasse, digamos assim, o quê? A duplicação do troço central. O Tunes Faro é necessário ser duplicado. E neste caso, o que é bom para o Tunes Faro é bom para Lagos e é bom para Vila Real de Santo António. Já agora que os autarcas consigam reivindicar também com a CP a inclusão da CP no passo intermodal do Algarve, já que se há para a rodovia, não há para a ferrovia. Exatamente, o que denota aqui alguma concorrência desleal, não é? Porque há um passo do Algarve para os autocarros, mas não há para a ferrovia. Mas também não me surpreende. Porquê? Porque grande parte dos algarvios estão desligados do caminho de ferro. E até é compreensível porquê, porque olham para a linha e veem que são as mesmas automotoras há décadas a arrastarem-se aqui e, de facto, não há por parte de muitos autarcas e por grande parte da população não há, digamos, um grande amor à ferrovia. Pelo contrário, assim até se compreende como é que alguns autarcas encaram, por vezes, a linha férrea com o seu efeito de barreira porque não veem grande utilidade dela. E só para terminar, há pouco dava o conselho de reivindicar-se, entre aspas, a duplicação do Tunes Faro. Também é muito importante que se faça a modernização da linha do Sul entre a Funcheira e Tunes. Mais uma vez, esta travessia da Serra permite reduzir os tempos de percurso de todo o Algarve para Lisboa. E o professor Manuel Tão também há pouco referiu uma questão muito importante, que é a construção da ligação ao aeroporto de Faro. Porque nós estamos a falar de 50 km, 10 km, 5 km. É menos de 2 km, é a tal última milha. Nós já falámos disto, por exemplo, em relação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, que seria transformador. Porque uma pessoa, quando chega ao aeroporto de Faro, ou chamam TVDE, ou chamam táxi, ou espera para o autocarro. Enquanto que se houvesse lá um comboio a chegar lá, faria muita diferença. Mas também para servir com 6 ou 7 ligações em cada sentido, ficaria muito aquém das expectativas. Mas aí, lá está, teria que se reforçar a operação e haver material circulante para tal, para que as coisas acontecessem. Percebes o porquê dos autarcas também procurarem outros tipos de soluções, nomeadamente o BRT? Metrobus, sim. Que tem muito que se lhe diga, porque a linha de caminho de ferro pode se calhar servir muito mais do que o BRT, sobretudo em certos percursos. Diogo, os espanhóis têm desenvolvido a sua rede, o professor Manuel Tão aqui já falou do exemplo de Huelva a Sevilha, que vai ser uma realidade, fala-se de um tempo de viagem pouco superior a meia hora. A proximidade com o Algarve leva a perguntar porque é que a linha não segue até Portugal, porque é que o governo português não faz esse esforço também. Já sabemos que na Cimeira Ibérica ficou lá uns estudos ali em cima do acordo final assinado entre os dois governos, mas a realidade é que o Algarve pode ficar a morrer na praia, é isso? Só se quiserem, só se o governo português também quiser. Porque se é para ser consequente com o que escreve nas declarações conjuntas da Cimeira Ibérica, tem que se fazer essa tal ligação. E ainda por cima, havendo fundos para isso, porque é que não se há de aproveitar? Seria um pouco incompreensível que não se fizesse esse cozer
entre a Andaluzia e o Algarve. Carlos, Obviamente, quem é que não estaria de acordo com a ligação Faro-Huelva? É como há pouco se dizia, era cozer o tal eixo atlântico que vem desde a Galiza até Vila Real de Santo António, com o eixo mediterrâneo que vem da Catalunha até Huelva, e depois há aqui estes 50 quilómetros que são louco e que não são ligados. E, portanto, acho que isto aqui é unânime, todos estamos de acordo. Agora, vocês conhecem o meu ceticismo em relação aos grandes projetos, em e relação os espanhóis também não vão fazer nada se nós não fizermos até à fronteira. Agora, a minha abordagem seria esta. Em vez de estarmos à espera do Faro-Huelva, todo como um projeto integrado em alta velocidade, que seria o ideal, seria claramente o ótimo. Eu, por vezes, penso que o ótimo é inimigo do bom, então a minha sugestão seria: comece-se por fazer a ligação, a ponte sobre o Guadiana. Comece pela ponte ou pelo túnel que ligue Vila Real de Santo António, Ayamonte e daí a Huelva. Okay? E isso já era o princípio. E isso depois se faria o quê? Ganhava pressão para que se construísse a continuação de uma linha nova, paralela à atual, entre a Vila Real de Santo António e Faro. Ou seja, aproveitar até ao limite aquilo que ainda nós temos, a infraestrutura que nós temos, e, portanto, em vez de esperar muitas décadas pela grande linha Huelva-Faro, começar-se para já por fazer Vila Real de Santo António-Huelva. Até porque depois todos estes reforços de ligações que estamos a falar vão diminuir brutalmente as emissões e também vão reduzir imensos custos externos. Porque estamos a falar de uma redução do risco de acidentes rodoviários brutal. E aqui o Algarve sabe muito bem o que é ter uma estrada nacional que está constantemente congestionada, em péssimas condições, e que não tem recebido o carinho necessário também. E agora, ainda por cima, com o beneplácito de ter uma autoestrada sem custos para o utilizador. Ao fim de alguns anos, a via do Infante voltou a ser gratuita para quem lá passa, mas depois todos nós contribuintes acabamos por pagar por isso. E o que é que se pode fazer na questão da ligação a Lisboa, Diogo? Em termos de infraestrutura e também de operação, obviamente, não é? Reabrir o Beja Funcheira e depois também dando a respectiva ligação a Tunes. Construir-se a terceira ponte, como o professor Manuel também referiu, e assim deixa de ser necessário construir-se uma nova linha, Évora, Beja, Faro, não há qualquer necessidade disso, porque se fizer intervenção, se as modernizações forem feitas para 200 km por hora, e com a reabertura do Beja Funcheira, para que é que se vai construir uma linha nova se estas velocidades servem perfeitamente? E assim poderíamos ter Lisboa-Faro em 2 horas e pouco. Serviria perfeitamente. Deixa-me voltar ao Carlos Cipriano para perguntar-te se compreendes vou dizer, o amor, a paixão súbita dos autarcas da região centro do Algarve pelo Metrobus como solução alternativa à ferrovia convencional para servir aquela região ali em torno também do aeroporto de Faro. É uma paixão que não é exclusiva dos autarcas algarvios. Nós, neste momento, estamos a assistir à multiplicação de projetos de Metrobus por todo o país. E, como eu já disse, eu compreendo-a, porque, falhando a ferrovia clássica atual em muitas regiões, as pessoas descreem que, após a modernização, as linhas possam vir a ser, de facto, dar uma resposta em termos de oferta à mobilidade das pessoas, e então, facilmente, são suscetíveis aos vendedores de banha da cobra que lhe vêm com as modernices, chamemos-lhe assim, dos metrobuses, que é o caso de Braga-Guimarães, não é? Agora, no caso do Algarve, nada me choca em relação ao Metrobus, desde que seja um sistema complementar à ferrovia. Ou seja, o transporte ferroviário deve ser a coluna vertebral, se bem que no mapa está na horizontal, mas, ou seja, o grosso deveria ser, de facto, a linha do Algarve, deveria ser o grosso da estrutura dos transportes algarvios. E depois temos autocarros e metrobus complementares. A pararem junto às estações também. Exatamente. Neste caso, no projeto atual do Metrobus, o que está em cima da mesa, a mim o que me causa estupefacção é que haja um ramo do Metrobus entre Faro e Olhão, que eu não entendo, porque estará na N125, como é que vão alargá-la? Como é que vai haver ali um Metrobus em via própria de um lado e do outro? Como é que vão fazer isso? Quando há uma linha de caminho de ferro construída há mais de 100 anos, que já lá está e que só precisa de uma coisa. Ela é em via única, efetivamente, e vai sob trincheira, já numa parte da ria, entre Faro e Olhão. Mas basta, algures a meio, e há espaço para isso, construir um cruzamento ativo. Eu estou a falar de um investimento residual,
E se construir ali um cruzamento a meio, isso vai permitir comboios de 20 em 20 minutos entre Faro e Olhão ou entre Faro e Tavira. E pergunta-se, para que um metrobus ali? O metrobus fará falta, eventualmente, por exemplo, num eixo que seria Lolé-Quarteira. Como saindo metrobuses de Quarteira para Lolé e de Lolé para Quarteira, parando na estação das 4 estradas, onde em cada comboio, seja um regional, seja um intercidade, seja um alfa, em cada comboio as pessoas soubessem que está sempre ali um metrobus que os leva quer para Lolé, quer para Quarteira. Aí sim eu entendo o metrobus. Agora, para Olhão, não faz falta nenhuma. Mas eu também percebo a paixão dos autarcas pelo BRT, porque, por exemplo, vamos entrar em campanha eleitoral para as autárquicas, e não temos legislativas, mas as autárquicas chegarão em setembro, início de outubro. Em tempo de campanha, o autarca pode chegar ali e dizer: eu prometo que vou construir um BRT e que ele estará pronto até ao final do meu mandato. E é verdade, porque ele pode anunciar isso, ganhar as eleições, e depois, realmente, durante os 4 anos, constrói-se, faz-se e está inaugurado. Enquanto a linha de comboio, naturalmente, demora mais tempo a implementar. Mas também os benefícios da linha de comboio são muitíssimo maiores em comparação com o BRT, que deve ser um transporte secundário e complementar ao ferroviário e não um principal. Ou então em troca de uma linha de comboio, como já se fez noutras paragens mais centrais em nível de Portugal continental. Diogo, tens razão, porque enquanto que os BRTs, os metrobus, é uma coisa que pode depender de uma autarquia ou de uma CIM e pode ser feita num ou 2 mandatos, aquilo que tem a ver com a ferrovia depende de quê? Depende da IP e depende da CP. No limite dependerá do governo, onde o acesso de facto é mais difícil. E eu sei, por exemplo, da grande dificuldade que a AMAL tem em contactar a CP, até mesmo para aquelas questões do passo, por exemplo. E, portanto, os autarcas, perante um poder central que não liga às suas reivindicações no que diz respeito à ferrovia, perante a impotência de conseguir mudar o que quer que seja na CP e na IP, eu entendo que, bom, arregaçam as mangas e vão buscar aquilo que está mais à mão, e são os metrobuses. Eu acho que o urgente neste momento era assegurar que, pelo menos nas estações de comboio mais afastadas dos polos habitacionais e também da praia, que haja ligações de autocarro eficientes para levar as pessoas para esses polos, e isso era possível de assegurar desde já às horas de partida e de chegada dos comboios, obviamente. Vamos iniciar este segmento com as vossas respostas às perguntas da plateia que está aqui no edifício da Câmara de Lagos. Começo com Jorge Silvestre, com a pergunta do Jorge, que Carlos Cipriano pergunta se a eletrificação da linha do Algarve não devia ter sido equacionada em conjunto com um novo traçado da linha. Bom, isso seria o ideal. Porquê? Porque, como eu disse, um traçado que permitisse velocidades de 160, 180, 200 km/h era efetivamente aquilo que o Algarve mereceria. Agora, a decisão errada, na minha opinião, foi esta modernização low cost de limitarem-se basicamente à eletrificação e não mexeram no traçado. E, portanto, agora que o mal está feito, digamos assim, o que há a fazer é corrigi-lo, é tentar melhorar, como há pouco disse, duplicando, por exemplo, o Tunes Faro e, eventualmente, mexendo em algumas zonas onde seja possível duplicar ou aumentar velocidades, tudo isso é bem-vindo. Creio que a IP, creio que nenhum governo nos próximos tempos vai dizer vamos investir mais na ferrovia no Algarve, porque vai dizer assim, não, o Algarve está despachado, vocês já têm comboios elétricos. E, portanto, seria necessário fundamentar muito bem, um poder reivindicativo muito bem e, eventualmente, haver decisores políticos mais sensíveis a estas matérias para que, no curto prazo, voltassem a investir na ferrovia no Algarve. Eu vou aproveitar aqui a presença do professor Manuel Tão, porque há uma pergunta dirigida para o professor, do Fernando Ildefonso, que diz que um dos fatores que levou ao voto contra do município de Lagos no que diz respeito à eletrificação da linha de caminho de ferro foi o fator estético, mais concretamente devido à catenária que tem danos visuais inerentes na zona da meia praia, como sabemos. A pergunta é que alternativa ou soluções técnicas existem ou não existem que permitam superar essa limitação, professor? Ou seja, há a possibilidade de ter comboios elétricos sem catenária ali naquele ponto, só com baterias, não é? Quer dizer, é possível com acumuladores, mas, enfim, para uma distância tão pequena, é tal coisa. Quer dizer, estas questões estéticas é muito relativo. Enfim, é também uma questão de hábito. Nós, por exemplo, a nossa primeira linha eletrificada, que é Cascais, remonta a 1926. É uma linha dupla e é uma eletrificação, agora está a ser modificada, mas durante muito tempo era uma eletrificação antiga, 1500.
e o tipo de eletrificação que na altura era dos mais modernos que havia. Quando nós comparamos com isto, os postes esterilizados, a densidade da rede muito mais espessa para funcionar em 1500 volts em corrente contínua, é algo que não tem comparação em termos de intrusão com isto. Mas nem por isso, digamos, a Costa do Sol e o Estoril deixaram de ser procurados. Pelo contrário, quer dizer, toda a história de grande sucesso e de criação do Monte Carlo de Portugal, que é o Tamariz, o Estoril, Cascais, está intimamente ligada com o caminho de ferro e com a eletrificação da linha de Cascais. Durante muitas e muitas décadas, a própria sociedade de Estoril, era também a sociedade que explorava o casino e os hotéis, e tudo aquilo era um ecossistema, tinha como catalisador o caminho de ferro elétrico, e que se desenvolve em boa parte ao longo da costa, e que nunca foi, digamos assim, percebido a nível local como algo intrusivo. Foi sempre percebido como uma mais-valia a partir da qual toda aquela economia daquela linha, como se costumava chamar, eu moro na linha ou qualquer coisa desse género, tudo aquilo girava à volta do caminho de ferro. A história caricata do primeiro comboio que saía de Cascais às 5 e tal da manhã para levar as pessoas que saíam do casino e que vinham falidas. Não compravam um bilhete. E era considerado comboio dos batuteiros. Era um ecossistema muito próprio. Muito obrigado, professor Manuel Leitão. Pergunta o João Pedro Diogo Ferreira Nunes. Face à falta de material circulante da CP para o longo curso e tendo em conta a iminente eletrificação aqui do ramal de Lagos, seria uma boa ideia devolver o longo curso aos barlaventinos, por exemplo, também para colmatar um bocadinho a falta do serviço regional na linha do Sul, porque há algumas populações do Alentejo Litoral que não veem o comboio parar nas suas estações, apesar de passar todos os dias comboios à sua porta. Sim, pode acontecer, mas a CP até vai ter algum reforço no longo curso, porque, por exemplo, no final do próximo ano, início de 2027, há locomotivas da série 5.600 que foram alugadas à Medway durante 10 anos na sequência do processo de privatização em que retornam à CP. Há carruagens antigas Arco que ainda estão por recuperar nas oficinas de Guifões. Há carruagens por modernizar Corail e Sorefame. Não faltará material para fazer-se algo mais no longo curso, mesmo que não chegue material novo nos próximos anos. Mas é possível fazer algumas coisas em termos operacionais e em termos comerciais. Assim a CP possa e queira e lhe deem as condições. Maria João Batista pergunta a Carlos Cipriano de que forma a eletrificação total e a escassez de ligações rápidas comprometem o desenvolvimento, a falta de eletrificação total e a escassez destas ligações rápidas comprometem o desenvolvimento turístico e económico da região. Os turistas, quando aqui chegam, ficam um bocadinho estupefactos por o Algarve, que tem tanto glamour e é um nome conhecido no turismo a nível internacional, e depois não tem correspondência naquilo que diz respeito ao caminho de ferro, não é? Nós próprios hoje, quando viemos de Lisboa e mudámos de comboio em Tunes, para além de virmos com 40 minutos de atraso, acabámos por ter que entrar no furgão das mercadorias da automotora, porque ela estava cheia e ainda encheu mais com as pessoas que vinham no Intercidades, e nós próprios ajudámos alguns turistas a embarcar as malas e pegámos no braço para poderem subir para o furgão das mercadorias, onde viajámos de pé durante 1 hora. E, portanto, isto responde um pouco à pergunta. Ou seja, é uma aula de step. Ou seja, haver automotoras a diesel, velhas, como eu disse, que se arrastam aqui a parar em todas as estações e apiadeiros. Não, isto claramente não dá uma boa imagem do Algarve. Óbvio que quando a linha for eletrificada, teremos umas automotoras mais bonitinhas. Serão elétricas, serão mais fiáveis. Mas atenção, estaremos a falar de material que data dos anos 60 e 70 do século passado. Só que já sofreram alguma modernização. Conhecidas como Lili Canessas. Portanto, teremos Lili Canessas constantemente no Algarve. Fica aqui registado.
E também porque sabemos que muitos dos turistas estrangeiros da região do Algarve vêm de países que têm uma tradição da ferrovia, ou a Inglaterra, a França também, e portanto obviamente são turistas que respeitam e valorizam o comboio e portanto se puderem, são utilizadores obviamente do comboio. São menos carros que entopem a 125 e a Via do Inferno. Basta lembrar que o canal Arte de França esteve aqui há uns anos a filmar a linha do Algarve, tendo em conta as vistas que são proporcionadas pelo percurso. Haja material circulante condizente e já agora não grafitado, para não tapar as vistas. Já agora, Ruben, em relação ao que tu disseste sobre os turistas que estão habituados nos seus países a apanhar o comboio e a viajar de comboio, muitos deles, quando cá chegam, vêm ao engano, ou seja, chegam ao aeroporto e depois começam o primeiro instinto é procurar os horários dos comboios, não é? E não sabem que neste país a mobilidade de longo curso faz de autocarro. E, portanto, na primeira viagem vão ao engano, depois descobrem que tipo de comboios é que nós temos e acabam depois por viajar também de autocarro. E ainda voltando a essa questão dos países, de facto, onde as pessoas andam de comboio e podem confiar na oferta ferroviária, há uma frase que um ex-presidente da CP disse várias vezes e que eu subscrevo, que é um país não tem bons caminhos de ferro por ser rico, não, um país é rico porque tem bons caminhos de ferro. Carlos, o que é possível fazer por parte das autarquias e dos operadores para tirar partido desta ligação ferroviária entre Lagos e Portimão, que demora apenas 18 minutos, quando na realidade estamos a falar em 35 minutos de carro e 60 de autocarro? Dois concelhos lado a lado, com uma ligação ferroviária boa, que não é aproveitada porque os comboios não são nada frequentes entre estes dois concelhos. A minha resposta aí é muito simples. Era fazer aquilo que eu há pouco defendi para o Faro Olhão. Algures aqui a meio do percurso é muito fácil arranjar um cruzamento ativo, portanto basta duplicar ali umas centenas de metros, pôr agulhas e sinalização, não é um investimento caro e isso permitiria ter comboios de 20 em 20 minutos entre Portimão e Lagos. E ter sempre uma automotor a andar. Basicamente seria uma navete andar de um lado para o outro. Ou seja, não é preciso inventar a roda, não é preciso ir buscar um metrobus, não é preciso fazer-se um metro de superfície, como por vezes se diz. Não, tudo isto já existe, já está feito. O canal já existe, basta duplicar numa pequena extensão e ter aqui material circulante a fazer de navete entre Portimão e Lagos. David pergunta, nada do que foi falado é conseguido sem mão de obra. Neste sentido, consideram que a CP está também a falhar com os seus trabalhadores, que constantemente fazem greves, e que melhorias pode haver para tornar as várias profissões ligadas ao caminho de ferro mais atrativas, Diogo? Para já, é preciso que o contrato de serviço público seja verdadeiramente cumprido, porque cumpriu-se o perdão da dívida, mas a CP continua sem ter autonomia de funcionamento. Porque a CP, se quiser comprar umas rodas, tem que pedir autorização ao Ministério das Infraestruturas e ao Ministério das Finanças. Coisas simples deste género. A CP há muito devia ser uma sociedade anónima, até porque já tem concorrência. Somos a ver nas oficinas, por exemplo, há oficinas da Medway, há oficinas de outras entidades. Porquê é que a CP não há de ser uma sociedade anónima e serem dadas as mesmas condições? Isso acontece, por exemplo, no transporte aéreo. Ninguém imagina que a TAP não seja uma sociedade anónima, até porque tem concorrência em muitas outras entidades. Porquê é que o ACP não havia de acontecer o mesmo? Última pergunta que temos hoje. José Seixo pergunta, Carlos Cipriano, na Europa estão a regressar os comboios hotel. Aqui na Península Ibérica estamos um bocadinho em contraciclo, desde a pandemia que nós vivemos. Em Portugal existem planos deste tipo que envolvam o Algarve? Ouvimos falar há dias da CP estar a estudar uma ligação entre a Galiza e o Algarve. E o José Seixo diz obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Assim, nós no último podcast falámos nisso. A CP lançou há poucas semanas um concurso para que se estudassem novas rotas e novas ligações. E uma dessas rotas é precisamente um comboio Galiza-Vila Real de Santo António, Galiza-Algarve, que demoraria o diurno, demoraria todo um dia, ou um noturno, que teria carruagens-cama e carruagens-restaurante. Portanto, seria o regresso dos comboios noturnos, que neste momento, na Europa, depois de uns anos de apagamento, neste momento estão a ressurgir, porque, de facto, do ponto de vista ambiental, as pessoas podem ligar duas cidades europeias, em vez de irem de avião, vão num comboio noturno, poupam uma noite de hotel, fazem uma noite de dormir e viajam, e esses comboios de facto estão neste momento a surgir, estão sempre a ser anunciados novas origens e destinos. Nós cá em contraciclo acabámos em 2021 com 5 anos. 20, já lá vão 5 anos, com o Sud Expresso e o Lusitano Expresso, que ligavam Lisboa a Madrid e Lisboa a Andaia e a Paris, e neste momento na Península Ibérica não há qualquer comboio noturno.
Portanto, eu disse, quando escrevi esse artigo a contar essa ideia da CP em fazer novas rotas, eu disse que isto me faz sonhar, gostei de ver isso. Estou um bocado cético, mas pronto, para já, aqui agora o que existe é estude-se uma ligação Galiza-Algarve. Quem defende muito os comboios noturnos costuma dizer que, na prática, qualquer viagem é 1 hora, é meia hora para ir dormir e mais meia hora para acordar de manhã, e na prática podíamos sair daqui do Algarve assim à noitinha e acordar de manhã em Viana do Castelo ou mesmo em Santiago de Compostela com uma noite bem dormida, e seria obviamente transformador para toda esta região. Para terminar, deixem-me fazer-vos um convite, isto porque estamos na antecâmara das eleições legislativas. O Sobrecarris vai voltar a reunir os representantes dos partidos parlamentares para discutir um único tema, a ferrovia. O debate será já na próxima quinta-feira, dia 10 de abril, às 5h30 da tarde, no Auditório do Público em Lisboa. Sei que estamos um bocadinho longe, aqui em Lagos, mas fica feito o convite. As inscrições estão disponíveis no site do Público para quem quiser assistir, e depois, obviamente, o debate será disponibilizado em podcast. Participam Bruno Ventura, do PSD, José Carlos Barbosa, do PS, Gonçalo Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, Bruno Dias, da CDU, e Jorge Pinto, do LIVRE. Nós lá estaremos na próxima quinta-feira. Um abraço e obrigado. É tudo a partir de Lagos. Até ao próximo Sobrecarris. Obrigado. Boa viagem. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. Isto não é um anúncio, é um agradecimento público. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E estes são só os primeiros 7 de 51.300 obrigados. Não vamos forçar ninguém a ouvir todos, mas não podíamos deixar de agradecer aos nossos assinantes por fazerem do Público o jornal líder em assinaturas digitais. Muito obrigado pela confiança e por valorizarem a informação de excelência. Obrigada por nos escolher. Estamos aqui por si e consigo.